Sussurra ao vento, deixa ele falar. Sussurra ao vento, silencia pra escutar. Navegue nessas águas nem sempre tão calmas. Confia no ser que está dentro de você. Navegue nessas águas nem sempre tão calmas. Confia no ser que está dentro de você. Não pisa em mim. E se chegou até aqui, basta agradecer, porque foi por merecer. Bom dia a todos, aqui com Mestre Buda e Mestre Ananda. Feliz da gente poder conversar um pouquinho a respeito... a respeito do ashram, a respeito de uma nova integrante do ashram, ou seja, desse projeto virtual. Só que eu tô tendo uma pequena dificuldade aqui, porque tem alguém querendo brincar comigo agora. Aí fica difícil concentrar. Não, pera só um minutinho. Acho que eu só vou ter que levantar, senão ou eu brinco, ou eu filmo a interação, ou então a gente conversa. Pera, acho que agora aqui acalmamos um pouco. Enfim. Nesse domingo a gente apresenta no ashram a mestra Búfala Chakrona e a gente aproveita para falar a respeito das mestras búfalas em Brotas. O Vitor continua deslocado em Brotas junto com o Dr. Maurício e estava em contato agora há pouco com a doutora Maria Letícia, que é porta-voz jurídica do caso. A gente também logo vai colocar aqui na rede social coisas que a gente pode fazer para ajudar efetivamente, ou seja, é óbvio que a gente pode ajudar com oração, é óbvio que quem consegue chegar até lá ajuda no voluntariado, mas existe também o que é a questão prática. Eles precisam de muito soro nesse momento, tem alguns medicamentos, tem bastante coisa acontecendo. A gente vai falar de tudo isso junto e eu vou convidar aqui para estar com a gente a Renata, a Rê, que é uma amiga nossa, da nossa equipe também, de voluntários, e a Lari, óbvio, e o Matheus, que está em trânsito. Não tenho certeza se o Matheus vai conseguir entrar. Então vamos tentar aqui ver como é que a gente consegue. A Lari já tá... Nossa, que confusão! Só um momentinho. Ah, Lari entrou. Oi, Pati! Tô aqui com a criançada e você tá aí também com uma criançada. Tô com uma criancinha aqui. Delícia. Mestrinândia aqui. Muito contente, Lari, da gente estar aqui. A Rê acabou de pedir para entrar, eu vou colocá-la também. Gratidão, seu Pedro. Vou só pedir para ela colocar. E se tem alguém da equipe aqui escutando, só comentar que o feno, para quem está precisando aí dentro, o seu Pedro trouxe, tá aqui. Então, agora a gente dá os recados assim, é mais fácil. Vocês ouviram aí, equipe? Ouviu? E agradeço muito. Rê, querida, bom dia. Que bom ter você aqui. Tudo bem, gente? Oi, Rê. Saudade. Oi, Lari. Tudo bem? Quanto Tudo tempo? bem? Quantas horas, não é mesmo? Né? O Matheus, eu não sei se ele vai conseguir entrar, que ele está na estrada, mas a gente vai tentando daqui. Legal. E, enfim, eu já sinto saudades, agradeço a tua vinda ontem. Inclusive, eu quero agradecer a vinda de todas as pessoas que estiveram aqui ontem no santuário e que fluíram. Eu lembro no outro domingo, como a gente falou a respeito da vivência do santuário, da vivência do santuário exclusiva para membros do ashram, ou seja, para aprendizes de mestres animais, ou seja, desse programa que a gente está lançando com essa equipe maravilhosa, para realmente receber os ensinamentos desses mestres e professores. A gente comentou que cada dia no santuário a gente planeja, só que o dia se manifesta como ele é. A gente já abriu vivência aqui, que a gente estava esperando um grupo, enfim, para celebrar essa vida que acontece para dentro dessas porteiras e incentivar essa vida para fora dessas porteiras, e aconteceu uma passagem, e a gente tem que se reunir para fazer o encaminhamento de um ser ou o plantio de um ser no chão. Então, tudo isso é só para manifestar aqui minha gratidão por todos que estão ligados ao santuário e entendem que o santuário ele tem uma força dele próprio, que é a força da vida. Ele determina a própria agenda dele. Ele determina por onde a gente deve ir naquele dia. Então, por mais que a gente planeje, a gente falou, bom, então vai chegar a tal hora
e a gente vai começar isso, e as coisas, ou seja, foram acontecendo, principalmente porque em paralelo a gente está com o assunto de Brotas, e o Vitor ainda está em Brotas, o doutor Maurício já está em Brotas desde sábado, se eu não me engano o Di voltou ontem, eu devo estar me deslocando para lá depois de amanhã. Então, ou seja, tudo isso está acontecendo e fora mais de 100 aqui para cuidar. Então, realmente, eu agradeço todos que estão ligados ao santuário e entendem que aqui não é um local de passeio, aqui é um local de serviço e de trabalho constante. E eu agradeço cada um que se aproxima nessa mentalidade para somar para esse serviço e não para estar no santuário para usufruir. Ontem, na vivência, aconteceu também um pedido de resgate, com tudo isso junto. Então, só quero deixar aqui o agradecimento por vocês duas na live, pelo Matheus, que está, enfim, em trânsito. Ele mandou uma mensagem aqui, ele entra daqui uns minutinhos, Paty. Tá ótimo, tá ótimo. Então, agradecer ele também, que está fluindo nisso tudo. E, ao mesmo tempo, agradecer as pessoas que estiveram fisicamente, porque, de repente, a pessoa vem até o santuário, ela tem uma expectativa de falar, nossa, eu vou passar o dia abraçando o mestre animal. E ontem a gente conversou muito e foi muito gostoso, e os mestres bebês estavam aqui e partilharam também, depois eu vou postar mais vídeos a respeito disso, foi tudo muito bonito, só que tem a força do dia, e a força do dia foi um pedido de resgate, foi o Vitor remoto, e a gente tentando ao mesmo tempo, fala com a doutora Maria Letícia, fala com o doutor Maurício, fala com o farmácia, e tenta agilizar o que levar para Brotas e as pessoas aqui, então eu quero prestar homenagem, de fato, sabe, Lari Rê, por todos vocês que estão aqui, vocês duas na live, todas as pessoas que estão ligadas a esse movimento, e que verdadeiramente entendem o propósito e missão do santuário, que não é entreter pessoas, não é a gente nos ocuparmos, ou seja, de fofurices. É óbvio que é muito gostoso e bondoso estar com eles, mas é muito maior, e a gente falou disso ontem também aqui. Então, só queria deixar isso, de agradecer realmente cada um que acompanha essa missão e que tem claro isso, a gente não está aqui para usufruto, a gente está aqui para viver o que o dia apresenta para nós, mesmo que a gente tenha um cronograma. Dito isso, eu passo a voz para você, Lari, para que então você confusa. Bom, Paty, só para comentar isso que você disse, acho que eu falo por mim, pela Rei, por todo mundo que estava aqui. A gente sempre entende que imprevistos acontecem e que muitas vezes há essa expectativa que a gente tem de vir aqui e ser um dia feliz e incrível. E por mais doloroso que seja quando acontece pedido de resgate ou o que está acontecendo com as mestras búfalas, que a gente vai comentar, provavelmente muita gente que está nessa live não sabe o que está acontecendo, então a gente vai comentar sobre isso. Ainda assim é muito gratificante poder estar junto com você nesses momentos e ajudar o todo, né? A gente aqui é uma equipe muito unida, uma equipe de voluntários, das pessoas que vieram na vivência, de todo mundo estar ciente de que isso pode acontecer e de que a gente tem que estar cada vez mais unido nesse movimento, porque é sempre por eles. Se a gente não estiver unido, quem padece, quem sofre são os mestres animais. Então, ontem foi um dia muito especial para todo mundo que estava aqui. Eu tenho certeza que as suas palavras reverberaram e estão ainda reverberando nas pessoas que estavam aqui. E com certeza isso é algo que vai ajudar a conscientizar muitas pessoas. Então, gratidão por poder ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. E, Rê, queria ouvir de você, queria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de você, você é atleta, conta como é que você entrou no veganismo, como é que você chegou até o santuário, fala um pouquinho de você pra gente. Vou falar. Primeiro, gratidão por estar aqui, pelo convite de vocês, estou muito feliz. E de ontem também, imensamente grata por tudo, por todos os ensinamentos. E, assim, apesar de a gente não conseguir, claro, seguir o cronograma do santuário, nada como ter um resgate, né? Dentro de uma vivência do ashram para, quem sabe, ser mais um despertar, né? Foi um dia ótimo. A gente já sendo veganos, a gente aprende sempre mais. Bem, vamos lá. Quem não me conhece, sou Renata França. Eu sou personal trainer. Eu trabalho com musculação, Muay Thai, na área de lutas, né? Eu sou assessora, né? Sou treinadora de uma equipe de corridas, o Bergman Brasil, que inclusive a Lari foi uma das fundadoras, né? Sim. Mas acabou saindo aí, mas ainda faz parte de qualquer forma. Ainda quer correr quando der tempo um dia? Inclusive, ontem ela deu uma corridinha, né? Atrás do caminhão, né? Sim, sim. No resgate, eu fui correndo atrás do trator, exato. Isso. É sempre necessário, né? Então, eu tô cursando nutrição. Estou no último semestre de nutrição. Comecei até, inclusive, por causa do veganismo, né? Para a gente ter mais esse conhecimento, esse poder na palavra, né?
Eu sou voluntária do santuário da Mercy, já tenho acho que por volta de uns 3 anos. Acho que minha apresentação é essa. Em relação ao veganismo, né, no geral, eu sou muito grata por ter tido assim uma boa acho que nem chamo de transição, por ser o despertar mesmo, por ter sido bem fácil, bem tranquilo para mim, né? E também mais grata ainda por ter acontecido junto com o Rafael, né, que é meu marido. A gente teve um despertar bem assim juntos, a gente não teve dificuldade nenhuma com isso. O primeiro despertar que a gente teve foi com as nossas cachorras, né? A gente tem a Lince, né, que é a minha pitbull, e a Raika, a sua boxer, que ela já fez a passagem. E a gente comprou elas, né? A gente não tem muita informação, nunca teve. A gente comprou as duas cachorras, né? Quando a gente foi morar junto. E a nossa pitbull, a Lince, ela sempre foi muito rolicinha, assim, né? E a gente chamava ela de porca, né? Que ela fazia aquele barulhinho, né? Ah, nossa porcona, tal. E a gente começou a ter essa semelhança, né, dos animais, ver que são todos iguais. Então a gente sente, tipo, de uma hora para outra teve que se despertar e a gente parou de comer carne, né? Aí a gente, sem saber o que é veganismo, o que é vegetarianismo, a gente continuou comendo leite, ovo. O Rafael já estava até um pouco mais incomodado com essa situação, mas eu ainda não tinha muito conhecimento sobre. Aí até que um dia, eu almoçando na academia, eu substituí por ovo, né? Comecei a comer mais ovos no meu almoço. Aí uma pessoa, nem era vegetariana, nem vegana, nada, veio para mim e falou, ué, mas você come ovo? Aí eu falei, eu não tô matando ninguém comendo ovo. Só que sabe quando você fala alguma coisa que parece que é para você mesma? Aí aquilo voltou para mim, eu não tô matando ninguém, mas o ovo não é meu, né? Aí eu fui atrás, fui pesquisar sobre a indústria do leite, do ovo, e a gente também parou de uma vez. A gente já ficamos veganos mesmo. A gente também não teve transição, a gente já passou em diante, claro, não consumimos. E eu também tive um despertar, um terceiro despertar, que foi para o ativismo, né? O Rafael, ele consagra a ayahuasca, aí ele me levou em algumas vezes, né? E a gente foi num ritual. Era um ritual xamânico. Aí a Paty que me corrija, por favor, se eu usar algum termo errado. A gente foi nesse ritual xamânico. E era um ritual onde a gente tinha que saber a gente ia saber o nosso animal de poder, né? Aí a gente consagrou a ayahuasca e dentro desse ritual tinha o mestre xamã, que ele ia conduzindo a gente, né, por palavras, e a gente mentalizando aquela situação que ele vai falando, vai nos guiando, e dentro de uma floresta, a gente tudo imaginando, né? E aí, em algum certo momento, você iria encontrar com o seu mestre de poder, né, o seu animal de poder. E eu não tive essa visão, enfim, mas no final dessa situação, desse ritual, as pessoas se unem e trocam informações, cada um conta que animal que viu, né? Qual que é o seu animal de poder. Aí um viu um cervo, outro viu uma serpente, outro viu um lobo, e eu lá sem saber de nada o que estava acontecendo, né? Até pensei, nossa, eles são muito iluminados, as pessoas, para poder enxergar o seu animal de poder, né? E eu queria muito saber meu animal de poder, né? Não só para saber, mas também porque eu queria fazer uma tatuagem de um animal, né? Eu queria que fosse ele. Aí, tá, aí né, nessa confraternização final aí tinha a partilha dos alimentos, né? E aí que tava. Aí tinha presunto, queijo, bolo feito com leite, ovo. Aí eu fiquei, tipo, era uma coisa que eu realmente esperava que aquelas pessoas fossem veganas, sabe? Para mim era óbvio que elas eram. Aí eu pensei, gente, falta informação aqui, não é porque elas não querem, eu acho que elas não sabem que o animal que ela está comendo é o animal de poder dela. Por que o animal dela, de poder dela só é uma águia, mas não pode ser uma vaca, não pode ser um porco? Sim. Aí, a partir daquele momento, foi que eu pensei, a informação precisa sair, né? Precisa ir. Aí eu comecei também a pesquisar onde que eu poderia ajudar, poderia atuar. Aí eu comecei a entrei na Mercy. Aí foi assim.
Aí é isso. Aí, em relação à tatuagem, eu tatuei vários animais. Eu ia perguntar isso Todos. mesmo. Não descobriu, tatuou todos, né? Exato. Tatuei todos. Todos são. Sou Inclusive, protegida por todos. inclusive tem uma em processo aí, né? Não, eu De já final... terminei. Ah, mostra pra gente. Vamos contar sobre isso. Deixa eu ver se eu A consigo. Rê, ela tatuou a mestra Pachamama. Dá pra Ah, ver? que linda! Que linda. Que Inclusive, linda. Pachamama tá no ashram também. Aí a Rê, Sim. a penúltima vez, né, Rê, que você veio aqui, você foi lá, você interagiu super com ela e ela, um Nossa, foi amorzinho. lindo. Eu fiz um monte de carinho nela, igual eu faço na minha cachorra. Assim, ela ficou bem quietinha. Adorei, foi Ô, Rê, demais. eu vi muita gente comentando aqui enquanto você falava que você está cursando nutrição, que eu nem sabia. Muita gente falando que tem vontade ou que também está cursando nutrição. Isso é uma coisa que eu acho até que acontece bastante quando a pessoa se torna vegana. Eu não sei se de repente você se Acontece. depara com muita gente falando que não é possível e tal, e daí você vai lá estudar e você pega amor Exato. por isso, né? Como é que foi para você? Por que você começou a estudar nutrição? Foi isso mesmo? Eu comecei justamente por isso, porque quando a gente começa a falar do veganismo, tem gente que acha que a gente está pregando, né? Que a gente só fala sem conhecimento nenhum, né? Então, acho que você mostrar que você cursa aquilo, que você estuda sobre, você consegue ter mais propriedade no que você está falando, né? Não quer dizer que você estudou no Google, pegou lá e está falando, né? Você fica com mais propriedade naquilo, e ainda mais eu sendo personal trainer, eu consigo conduzir meus alunos para isso, né? Sim. Assim, sendo exemplo, né? Tipo, de eu ser atleta, de treinar sempre, enfim, de que eu consumo só proteínas vegetais, consigo ter rendimento no treino e sou nutricionista e posso falar aquilo com propriedade, né? Acho que é Sim. mais por isso. Agora, começar a estudar e ter amor por isso, eu não consigo te dizer bem isso, porque a faculdade ela fala pouquíssimo sobre Pouquíssimo, isso. né? E Sim. o que fala, às vezes, é até contra, Sim. né? A Então, gente você... A gente começou um curso na SVB, uma capacitação para profissionais de saúde, estudantes de saúde, para capacitar em nutrição vegetariana, porque tinha esse Não, gap não. que não existia nas faculdades de nutrição, exatamente como você falou, pelo contrário, muitas vezes desmotivando. Acho que muita Exato. gente que está nessa live pode dizer que de repente foi em um médico ou em uma nutri, um nutri, e eles desencorajaram. E teve Exatamente. uma live, acho que a gente fez com a Gil Moraco aqui, que eu estava comentando com a Paty, que as pessoas, você tem no profissional de saúde a maior confiança, né? Você Exato, coloca a sim. tua vida, a tua saúde naquele Aham, profissional. E sim. quando ele diz não, por mais que você tenha aí uma vontade, você está despertando, você quer tentar, se ele falar não, aquilo cria um muro gigante, né? E quem sofre Com com isso são os certeza. animais, a própria saúde da pessoa, nosso meio ambiente, né? Exatamente. Inclusive, eu até fui num médico tem alguns anos já, né? Aí eu sempre falo que eu sou vegano, independente de onde eu vou, eu gosto sempre de falar. Aí ele falou que ele ele foi vegano, só que ele deixou de ser porque ele é atleta e o rendimento dele caiu, enfim. Aí ele falou que deixou de ser e começou a me falar que para ele faltou nutrientes e que realmente falta nutrientes, falta proteína, enfim, começou a falar um monte de coisa, falando que eu deveria voltar a comer porque ia melhorar, enfim, começou a falar um monte de coisa tentando me convencer. Aí eu não ia ficar argumentando com o médico, sabe? Eu simplesmente falei assim para ele, falei, doutor, se você me falar que eu vou morrer amanhã se eu não comer carne, eu vou morrer. Aí ele ficou quieto e não falou mais sobre isso. Inclusive, a mãe dele, que era a recepcionista do consultório, me pediu várias dicas e minha mãe faz marmita vegana e ficou vários meses comprando a comida da minha mãe. É E tem isso, aí vezes que a a gente... gente não precisa responder, né, Rê? Você está lá participando de campeonatos e levantando, sei lá, 500 quilos nas costas e você está lá com as proteínas em dia, né? Conta pra gente como que é isso, como é que essas competições que você está participando. A gente estava falando aqui com o Fred na semana passada, lutador vegano que está aqui nos comentários, e o Fred, vocês têm um público muito grande no Instagram. E eu tinha perguntado para ele, né, como é que era, se as pessoas pediam dicas, né? Porque eu imagino que vocês inspiram muitas pessoas, Sim. principalmente quem faz algum tipo de atividade física, de ver que é possível. Como é que é isso? Você recebe muita mensagem? Você vê essa dificuldade nas pessoas?
Bastante gente pergunta, assim, em relação à proteína, né? O que eu ingiro, se é necessário suplementar ou não, mas é claro que sempre respondo que isso é muito individual, né? E até na academia que eu treino musculação, assim, muita gente hoje está questionando uma coisa que antes era impossível, que antes era a fase do frango com a batata doce, né? Hoje as pessoas já enxergam isso como algo mais fácil, né, de conseguir. E sobre o campeonato, acho que ajudou bastante também em relação ao meu ativismo, né? Cada um faz um ativismo de um jeito, né? Eu acho que eu participar de um campeonato serviu também de uma forma de ativismo, para mostrar que é possível, né? Aí é um campeonato que chama Powerlifting, né? Eu participei da parte que é o supino, que é um movimento específico, e eu estreiei nesse campeonato em setembro, né? Eu fui assim, sem muito saber o que ia rolar, o que ia acontecer, porque tipo, eu não me preparei para o campeonato, né? Eu já treinava, sempre treinei com treinos de força, né? Aí eu vi que seria possível participar. Aí eu fui, nem sem muito saber sobre as regras, enfim. Aí eu consegui uma equipe, né? Porque você precisa participar de uma equipe. Tem uma equipe de Ribeirão Preto, o Marcelo, um campeão mundial, ele deixou eu entrar na equipe dele e eu participei. Aí eu acabei ganhando, ganhei como melhor atleta lá. Eu adorei, foi ótimo. E depois disso também, muito mais pessoas vieram perguntar sobre. Na academia que eu treino, meus alunos ficaram bem mais interessados nessa parte de alimentação, né? Porque conta muito, né? O treino, a alimentação são coisas que não tem como separar, né? É isso. Você sabe, Rê, Legal. eu queria só conduzindo e pode ter alguma próxima pergunta de acordo com a fala da Rê, mas eu queria lembrar a gente que ontem mesmo, quando a gente estava aqui na palestra do Matheus, ele estava comentando sobre atividade física e que muitas vezes a gente tem essa ideia que atividade física é academia. E de repente tem alguém escutando aqui que não está fazendo a ligação da saúde, mesmo sem ir na academia, mesmo sem ter um treino, por exemplo, de que, por exemplo, está letárgico. De repente, além da letargia física, está letárgico também mentalmente. Sabe quando a gente parece que está com preguiça, não tem clareza, não tem discernimento? E isso também está ligado à alimentação. Então, toda vez que a Rê fala a respeito disso, do impacto da alimentação no corpo físico, a gente pode levar também para outras áreas, mesmo que a gente não seja atleta. É óbvio que tem um apelo muito forte aqui, e justamente para essas pessoas que pensam que vão perder os músculos ou que vão perder a disposição para o treino, e a Rê é a prova viva que nada disso acontece. Mas eu quero lembrar também que, independente da gente gostar de atividade física ou não, da gente ser atleta ou não, todo mundo levanta e anda. Todo mundo quer acordar sem dor. Todo mundo quer viver uma vida com qualidade. E a alimentação está totalmente ligada nisso. Então, a razão que eu coloco isso é que eu entendo que tem pessoas que já têm desenvolvido a sensibilidade para conseguir enxergar a dor do outro e se colocar no lugar do outro, ou seja, a simpatia e essa compaixão que a gente fala muito. E tem pessoas que ainda não, e tudo bem. A Ju Gittel, que é uma referência na minha vida de mulher e de professora, ela entrou no veganismo pela saúde dela, ou seja, por uma questão egoísta. E ela fala, e através dessa porta, então ela chegou num mistério imenso, onde ela saiu completamente do egoísmo e, inclusive, foi servir para que outras pessoas fizessem a transição. Então, eu quero colocar aqui que, outra vez, é super válido a gente pensar em tudo isso que a Rê está falando e, de repente, a gente escuta e fala, putz, mas eu não treino. Mas sim, a gente levanta. E sim, o nosso corpo físico precisa da alimentação correta. E sim, se a gente não está preparado para uma vida que tenha algum requerimento em cima dos nossos músculos, a gente tende a ficar letárgico, e da letargia para a depressão é um segundo. Tanto é que quando a gente está muito triste, a gente quer andar na rua, a gente quer passear, a gente não quer fazer nada, a gente quer ficar embaixo da cama e acabou. A gente não vê uma pessoa triste, enérgica. Então, isso tudo vai junto. Então, eu quero que a gente realmente realize que a alimentação, e é ótimo que, outra vez, pessoas como a Rê estejam quebrando esse paradigma dos atletas, mas eu quero dizer aqui que se a gente tem um corpo físico, a gente precisa cuidar dele. Até porque a gente precisa servir com esse corpo físico. Se fosse para a gente servir só com oração e mantra, a gente não precisava ter encarnado. A gente podia estar desdobrado no alto do Himalaia e mantando para a terra. E não Sim. é, ou seja, todas
essas cerimônias, esses rituais, essas iniciações, são para que a gente veja coisas, para que a gente possa realizar na Terra. E não para que a gente fique passeando no universo. E eu vejo isso muito presente na Rê, porque a Rê é uma mulher de ação. E isso sempre me chamou a atenção. A força que a Rê tem, a humildade também. Inclusive, é tudo tão bonito, porque é justo hoje que a gente está invocando esse lugar das mestras búfalas. E eu vejo isso em você, sabe? Essa força, essa humildade, essa vulnerabilidade também. E isso é uma grande inspiração. Então, eu só queria colocar isso para que a gente sempre se relacione com o corpo físico. E especialmente no Ocidente, onde a gente tende a ser muito mental e largar o corpo físico à deriva. E só cuidar dele quando ele adoece. A gente não precisa adoecer para realizar que a gente tem um corpo físico. A gente pode cuidar antes. Tem uma frase conhecida na yoga que fala: pratique yoga antes que você precise. E é basicamente o conceito da frase é a gente conseguir estar ligado nisso, estar ligado no corpo físico, sem precisar que ele fale para nós através de uma doença que a gente tem um. Então, Rê, eu agradeço por todas essas ressonâncias que a tua presença traz. Eu acho que o Matheus está pedindo para entrar aqui. Vamos ver se é. Não, não é o Matheus. O Matheus está tentando entrar ainda. Perdão por interromper. Mas eu acho que ele está aqui na live. Ah, tá bom. Não tá? Tá ótimo. Então, a gente não consegue chamar, né? Ficou sem som, né, Lara? Ficou sem som, Paty. A gente não tá te ouvindo. Ô, Má, avisa a Paty que tá sem som pra gente. Gente, eu vou pedir licença. Voltou. Desculpa. Voltou. Eu vou pedir licença. A doutora Maria Letícia tá me ligando. Ah, tá. Eu vou pedir... A doutora Maria Letícia, que é a porta-voz do caso de Brotas, das Mestras Búfalas, eu vou pedir licença para vocês e já volto, inclusive, com alguma informação, última informação. E, enquanto isso, eu agradeço a conversa de vocês, trazendo mais consciência e incentivando mais mudança. Eu já volto, vou ligar para a doutora Maria Letícia. Tá bom, tá. Graças. Paty, quer derrubar a live? Eu entro por aí? Bom, vamos lá. Você tem... Desculpa. Eu consigo entrar pelo assim, santuário. O começo da live é o meio da live. A gente planeja nem para fazer live, a gente consegue manter o planejamento. É uma coisa assim insana, né? Ou seja, nem para fazer live. Não dá. Se você, eu acho que... Ô, Paty. Eu vou entrar em contato com outro telefone que deu num derrubo e fica uma conversa só aqui. Fica tranquila. Eu entro pela do santuário, pode derrubar. E aí essa daqui a gente perde? É porque se fechar essa, vai perder a gravação. Então mantém, vamos manter. Deixa aí seu celular, você vai no outro, né? É a vida do... Nem live a gente consegue planejar com começo, meio e fim. Que lindo. Essa é a retórica. Eu vou pedir licença, eu vou usar o aparelho de alguém que está aqui, vou silenciar, agradeço a paciência e já volto com notícias de Brotas. Tá. Eu queria já puxar esse assunto de Brotas para o pessoal que não está sabendo o que está acontecendo. E é algo que... Peraí, gente. Não dá. Deixa eu achar o celular da Patrícia, onde que ele tá. Em qual? Essa baia? Achei o celular da Paty. Mas acho que eu não vou entrar aqui. Enfim, puxando esse assunto de Brotas, para quem não sabe o que está acontecendo, tem uma fazenda que foi denunciada pela polícia e tem mais de 1.000 animais lá. Então tem muito ativista que está em Brotas. Tá dando eco para quem está me ouvindo? Tá, Rê? Não, tá tudo normal? bem. Ah, então tá bom. E essa fazenda, ela recebeu essa denúncia, tem mais de 1.000 mestras búfalas, entre adultos, crianças, sem água, sem comida, sem nada. Então já faz acho que uns 4, 5 dias talvez, tem vários ativistas lá tentando fazer o máximo para ajudar, mas são muitos animais. Então a gente está aqui no feed com algumas informações sobre isso, para quem quiser acompanhar, saber mais. E tem o Dr. Maurício está lá, o Vitor está lá, para poder ajudar como a gente pode ajudar. Eles estão... Ela vai entrar? Ah, então tá bom. Pode entrar, mestra divina. Quem lembra da mestra divina?
Ela foi resgatada durante uma live. E, enfim, a gente está nessa dinâmica de passar informação, de conscientizar as pessoas, e por isso a live de hoje, na verdade, ela era sobre o mestre Joshua, mas a gente resolveu falar sobre as mestras búfalas, que aqui a gente tem 3 mestras búfalas, e conscientizar o pessoal que muitas vezes não sabe, né, Rê? De mussarela de búfala, do problema do leite, do problema do queijo. Eu não sei como foi para você, mas eu, por exemplo, quando eu me tornei... Tem gente querendo falar aqui. Quando eu me tornei vegana, quando eu me tornei ovo-lacto vegetariana, eu não via problema no leite, eu não via problema no queijo. Para mim era uma coisa igual você falou do ovo, era uma coisa inofensiva, que tá ali, a gente pega e come. E, Rê, você consegue falar um pouquinho? Né? Ela tá ali para tirar o leite, né? Você consegue falar um pouquinho dessa problemática do leite e do queijo para o pessoal? Sim, claro. O que você comentou, né? A gente acha que não, que é tranquilo, né? Pegar o leite dela e tomar. Mas a frase que você fala, que a gente costuma usar bastante, ela já explica tudo, né? As vacas, elas dão leite, não é porque são vacas, é porque são mães. Então, o leite não é nosso. O leite é dos bezerros. E por que cabe a gente tomar esse leite, né? A gente nasceu, tomou o leite da nossa mãe, por quê? Qual é o sentido, né, de ficar tomando um leite de outra espécie, né? E a gente vem com uma cultura que ela é necessária ser quebrada, né? Não é porque você, de pequeno, tem o costume de tomar esse leite e não pode mais ficar sem. Ele tem cálcio, tem, mas você consegue consumir o cálcio de outra forma. Não é necessário ter essa exploração. Oi, Matheus, tudo bem? Larissa, você é muito sagaz, cara. Eu fiz bom uma dia pra gambiarra vocês. para te aceitar para entrar aqui, que olha, obrigada Marcela, que está aqui me dando uma força. Você é muito sagaz. Eu sabia se alguém ia conseguir fazer isso, ia ser você. Então, bom dia, pessoas. Tudo bem? Eu cheguei aqui em São Paulo, finalmente. E eu sabia que eu ia sair de Camanducaia de um jeito. E quando eu chegasse, vocês iam estar fazendo outra coisa que era totalmente diferente. A programação sempre concluída. Agora, sempre no improviso. Bom dia pra vocês. E, cara, continua. Eu não quero interromper a live. Cheguei, tipo, 40 minutos depois. Então, mandem brasa. A gente tá puxando o assunto das mestras búfalas, né? Isso. E falando do leite, da exploração. Você não tá com o computador aí, né, Matheus, para ler a história dela? Não, não tô. Mas eu consigo um celular aqui. Calma aí. Continuem aí que eu arrumo. Tá bom. Você já tinha... Desculpa, Rê, você tinha terminado? Como é que Não, tava? imagina, sei que tá tudo aí corrido. Não, só ia complementar falando, né, que a gente tem uma visão, até pelas embalagens do leite da vaca feliz, né? Ela acha que é tudo ok pegar o leite dela lá e tomar, mas depois que você vê, que você tiver oportunidade de visitar uma indústria e ver o que ela sofre para tirar esse leite, que não é ali com carinho, mesmo que se fosse, não é o certo, porque é do bezerro, não seu, é muito cruel. Elas sofrem diariamente, elas estão lá só para servir, só para tirar o leite, com máquinas, machucam, sai pus, elas vêm só para isso, vivem muitas vezes em lugares horríveis, a alimentação é péssima também, enfim, é precário, né? E muitas E essa vezes situação... as pessoas elas não fazem essa ligação de outras mestras mães animais, né? Então aqui a gente tem mestras cabras, por exemplo, tem o queijo de cabra. Esse caso de Brotas é uma fazenda de leite, então são mestras búfalas. Então a mussarela de búfala que a gente, mas é só ali aquele prato, a mussarela de búfala, eu como de vez em quando, não causa mal nenhum. Mas é esse eu como só hoje, de bilhões de pessoas falando, é o que transforma isso no que está acontecendo lá em Brotas, de 1000 animais entre filhotes, afinal, são filhos dessas mães que estão ali para destinar o leite delas para as pessoas que consomem. E então não é só vaca, né? A gente tem que lembrar que existem outras mães aí que estão produzindo leite para as pessoas consumirem. Com certeza. E de maneira totalmente, é sempre importante, e daí eu puxo aqui para o Matheus, que é sempre importante a gente lembrar que ninguém precisa, né? Ninguém precisa. Eu acho que você teve uma fala ontem aqui, que você disse, na China não se consome muito laticínio, né? Como é que era? E o pessoal lá não tem problema de cálcio. Fala um pouquinho pra gente, Matheus, sobre isso. Falo, é interessante isso, né? Porque eu tive a oportunidade de morar em Pequim
E eu tenho muitos amigos na Coreia do Sul também e tal, e lá não tem, né, cultura. Na época eu era lacto-vegetariano quando eu morei na China, há 13, 14 anos atrás. E era difícil encontrar manteiga e tudo, era tudo importado da Nova Zelândia ou da Austrália, né? Porque não tinha, eles não tinham uma produção muito comum lá, não é parte da cultura. E é interessante como a gente, às vezes, né, na nossa cultura, acha que só tem esse jeito, né? Tipo, o único jeito de uma criança ser saudável é tomando leite, né? E tem muitas culturas no mundo que as crianças são saudáveis e que elas dispensam, né, o consumo de lácteos. Então, arrumei um telefone aqui, ó. Então, tá na Ótimo. mão, Larissa. Então temos a Só jaqueta tá falando invertido das pra mestras gente, então búfalas. você lê pra ela. Lê pra gente, Não, por pode favor, deixar, a mas dá história pra dela. ver a chacrona, não dá? Sim, dá. Mesmo invertido, vocês conseguem ver. Então, e dá pra ver o chifrezinho dela, não dá? Sim. Então, isso aqui é um chifre de búfala, isso aqui é o outro chifrinho, tá vendo? Então, a homenageada dessa live, todo domingo, né, a gente faz essa live às 10 horas da manhã, e todo domingo a gente conta a história de um mestre animal do santuário, e a gente homenageia, né, essas pessoas que são parte do ashram, né, que é a comunidade do santuário. Porque graças a essas pessoas a gente consegue manter o santuário de pé. E é uma comunidade muito vibrante mesmo, né? Ontem a gente estava com umas 30 pessoas do ashram na vivência presencial no santuário e foi muito lindo ver quanta gente está engajada. Um desafio muito grande que a gente tem hoje no ashram, no santuário, é encontrar pessoas para apoiar os mestres bovinos e bubalinos, porque eles são os animais mais caros para a gente manter, né, no santuário. São animais de muito, né, grandíssimo porte, que consomem realmente muito alimento e exigem cuidados médicos e são muito caros, né? São de manutenção muito cara. Então não é à toa que eles são os apoios mais altos das pessoas que são do ashram. E a gente precisa de mais pessoas no ashram que apoiem os mestres bovinos e bubalinos, porque a gente tem mais de 40, né, resgatados bovinos e bubalinos no santuário. E realmente a gente precisa do apoio de vocês e de outras pessoas. Se você está aqui agora e você não é do ashram, considere entrar para o ashram. E se você já é do ashram, considere encontrar pessoas que possam ajudar a gente. A gente tem uma meta de 540 pessoas dentro do ashram, a gente está chegando a 200 pessoas. Quando a gente conseguir chegar a essas 540 pessoas, a gente vai conseguir manter as contas, né, do santuário em dia, pelo menos. Então, eu quero contar a história da mestra Chacrona, que é essa mestra búfala, que você consegue ver aqui na foto. Ela deve estar no campo aí em algum lugar. E a gente diz assim, né? As mestras búfalas chegaram ao santuário resgatadas da indústria da pecuária leiteira, onde estavam reduzidas a meras máquinas de produção de leite, às custas da morte dos seus bebês e sofrimento dos seus corpos físicos e emocionais. Mestra búfala Chacrona estava grávida, e a gente deu a nossa palavra a ela que jamais tiraríamos o seu leite e nem separaríamos ela da sua filha. Desde então, elas duas vivem livres, apreciando banhos no riacho e sempre lembrando, né, da importância da gente ser forte e nem por isso a gente deixar de ser gentil. Todos os mestres do santuário, eles trazem ensinamentos, né, pra gente. Por isso que a gente chama eles de mestres, né? E a mestra Chacrona ensina força, respeito, né, pelo desafeto, pela diversidade. Ela ensina potência e ela ensina proteção, né, do feminino, né? Ela protegeu a filha dela. Então, para as pessoas que se identificam com esse tipo de ensinamento, a Chacrona é uma mestra interessante, né, de você talvez virar discípula, né, estudante da mestra Chacrona. Então, tem o link, né, aqui embaixo, svr.org.br/ashram, e lá você consegue saber mais, sabe? Você consegue ler a história da Chacrona inteirinha e você consegue também dar uma lida, né, em todo o projeto que é o Ashram, que é um projeto de apoio ao Santuário Vale da Rainha. E eu estimulo vocês aqui a entrarem lá e darem uma olhada em tudo. Olá, Ari, eu acho que a Paty está resolvendo, tipo, essas questões, né? Nesse momento. E você está indo atrás de Chacrona. Eu tô tentando mostrar uma mestra búfala para vocês, aqui de longe. Sim, a Paty está tentando resolver algumas coisas enquanto isso, por isso que ela deixou ali a câmera filmando
Inclusive, ela deixou filmando um mestre bezerrinho que foi salvo ontem, que ela estava comentando aqui no começo da live. Ele tá aparecendo aí para vocês. Sim, total, ele tá na câmera dela, né? É. É muito bonitinho, né? Como eles chegaram numa condição e um dia no santuário eles já estão em outra condição totalmente diferente. Eu estimulo, né, todo mundo que... Eu sou do Ashram, eu sou apoiador do santuário. E quando você vira apoiador ou vira apoiadora do Ashram, você ganha uma vivência, né, no santuário por ano. E a gente promove vivências para a galera do Ashram, né, no santuário. E vale muito a pena, né? Ontem a gente teve uma vivência no santuário e é muito diferencial, assim, quando você tá, né, no santuário, quando você tá com esses animais e você Chaps. vê, né, você sentir na pele como é, né? Ô, Renata, eu acho que se você puder, fala um pouquinho para as pessoas como é que foi para você a vivência, porque eu palestro, a Patrícia palestra, mas de repente você como participante, fala um pouquinho de como foi, de como você se sentiu com a galera lá, porque eu acho que pode ser bom para as pessoas saberem, né? Vivência é um negócio muito poderoso, né? Sim, a vivência ontem foi incrível, foi de uma riqueza assim grandiosa que além das suas palavras, foram incríveis, grande ensinamento da Ayurveda, a gente teve a Lelugdo também falando bastante sobre a parte de nutrição. Essa parte eu não peguei, mas eu já conheço o trabalho dela. E a Patrícia, como sempre, né? São palavras incríveis que tocam a alma, né? E a gente teve o resgate, né? Acho que o resgate também é uma parte que é um privilégio, né? Claro que a gente gostaria que não existisse essa parte, que a gente não precisasse passar por isso. Mas a pessoa vê como que é a situação de uma mestra-vaca é incrível. Acho que é o despertar que ela precisa, né? Assim, foi sensacional ontem, em todos os aspectos. Vocês contribuíram demais. Acho que essa vivência do Ashram é assim, sem palavras. É incrível e é transformadora, né? Eu acho muito lindo porque a gente estava sentado ali. Participando. A gente estava sentado mais ou menos onde a Paty tá, né? E Isso. E é muito lindo porque os bebês estavam andando pelo meio da galera. Estavam E os bebês juntos, são, é. e os Ao bebês são mesmo tempo que a gente bezerros, né? estava, Só né, que vivenciando aquela parte da teoria, aí a prática era com os bezerros juntos, né? Tava demais, foi muito legal. e é muito maneiro porque a gente chama eles de bebês, né? Mas eles são gigantescos, né? Já estão E as pessoas gigantes, não estão né? acostumadas, as pessoas não estão acostumadas a lidarem, né, com um bezerrão desse tamanho passando no meio da galera Sim. e pedindo carinho e deitando no colo. E foi muito. Eu acho muito Aham. lindo para quem não tem essa experiência, poder ter esse contato realmente é muito rico. Rê, quando foi a primeira vez que você foi no santuário? Foi ontem ou você já vai há muito tempo? Não, eu já sou voluntária do santuário já tem uns 3 anos. A primeira vez que eu fui foi com uma vivência e, assim, eu sou grata também nessa vivência. Tive muito contato com a Patrícia porque tinha poucas pessoas. No dia anterior choveu, aí foi eu, meu marido, Rafael e mais um casal. Então foi sensacional. A gente já era vegano, a gente já estava começando a entrar nessa parte do ativismo e foi muito incrível. Aí desde então eu sou apaixonado por esse lugar e contribuo com o meu voluntariado, sempre que possível. Eu queria ouvir você e depois a Lari um pouquinho sobre como foi a primeira vez que vocês pisaram no santuário. Se você já tinha essa experiência prévia ou se foi a primeira vez que você viu uma coisa dessa, essa ideia de cuidados e guardar os animais de uma maneira diferente, de repente, do que a gente vê por aí. Como foi a primeira vez que você pisou lá no santuário? Eu nunca tinha tido contato assim diretamente com esses animais, né? Para mim foi sensacional. E assim, quando a gente segue, acompanha o santuário, o trabalho dele, a gente romantiza muito, né? Mas quando a gente está lá, a gente vê que o trabalho realmente é árduo, né? Ontem mesmo, a gente vivenciou aquela fofura, né? Dos bezerros andando entre a gente. Só que depois, na parte da mamadeira, a gente também acha fofo. Mas pensar que a gente tem que comprar o leite deles é uma coisa que chega a ser até confuso, né? A gente tem que comprar, tem que pegar de volta o que é deles. E depois, no resgate, ver o bebê mamando na mãe dele caída no chão, porque não consegue mais se levantar. Porque ela já teve a vida inteira dela explorada.
sabe? Aí aquele romantismo realmente acaba e a gente vê que o santuário realmente não precisava existir, né? A gente está aqui para isso, para passar a palavra adiante, para mostrar que isso não está certo, né? É isso. Lari, como é que foi para você a primeira vez que você pisou no santuário? A primeira, eu não lembro se foi o primeiro contato que eu tive com mestres bovinos, mas eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui foi logo depois da primeira vez que eu tinha ido em um abatedouro clandestino, e era véspera de Natal. E lá eles tinham 180 leitões, que, né, o pessoal para produção de Natal, né, aquilo que a gente vê com a maçã na boca, aquela coisa horrorosa. E eu tinha acabado de sair disso para fazer boletim de ocorrência junto com a ONG que eu sou voluntária em Limeira e tal. Então foi uma mudança, assim, foi um chacoalhão. Por mais que a gente saiba, né, o que acontece nesses lugares, você vivenciar aquilo de perto. E daí logo depois eu vim para cá. E no dia que eu vim para cá, eu conheci a mestra Shiva, que era uma porquinha que tinha acabado de dar à luz para, acho que... Ai, peraí que ele pisou no meu pé, gente. Ela tinha acabado de dar à luz para 6 filhotinhos de porquinhos lindos e livres. Então, para mim, foi muito chocante, sabe? Ter saído de um lugar onde tinha uma produção em massa, que aquelas porcas ficavam em baias de gestação, a vida toda praticamente, né? Ela sai da baia de gestação, vai para a baia de amamentação, volta para a baia de gestação. Então, a vida dessas mestras porcas é muito triste. E daí vim para cá e ver uma mestra porca livre e tendo seus filhotes livres, só reforça aquele propósito que a gente tem e aquela motivação que a gente precisa para continuar fazendo isso por eles, sabe? Então, minha primeira vez foi assim. Patrícia, eu não sei se você está aí, se está podendo falar, que eu acho que você está brincando aí com o Zoom. Eu não sei se você já compartilhou isso, mas conta para as pessoas como é que foi a sua primeira... Tipo assim, quando vocês começaram o santuário, você já tinha feito estágio em 4 outros santuários e tinha feito cursos... Você tinha feito uma pós-graduação em como gerir um santuário e... Qual tinha sido a sua experiência prévia antes do santuário com santuários? Assim? Você já conhecia, já sabia o que estava te esperando? Imagina, não tinha a menor ideia, a menor ideia. E é curioso porque o santuário ele nunca fez parte de um planejamento nosso. Falo tanto pelo Vitor quanto por mim. A gente saiu de São Paulo, o Vitor queria continuar, ou seja, um impulso que ele teve de ter uma vida mais saudável. O Vitor veio da publicidade. Então a gente veio para cá, na verdade, a história era plantar feijão orgânico e a gente chegou a colher quase 4 toneladas de feijão orgânico aqui. E eu ia continuar dando aula de yoga e fazendo retiro, porque há 10 anos eu já alugava sítios para fazer os retiros de yoga. Então, seria tudo feito aqui. E aí, o que aconteceu? Quando a gente mudou para cá, tinha um mestre cavalinho nessa propriedade, que estava aqui e o ex-dono falou, o ex-dono da propriedade, falou que ele ia demorar um pouco para tirar e que se tudo bem. E a gente falou, tudo bem. E esse mestre cavalo, eu acho que ele sabia de tudo. Eu não sabia, mas ele sabia de tudo. E o nome dele é Mestre Irineu Serra. E aí o que acontece? Eu aqui andando, ele morria de medo de todas as pessoas. Eu sempre ando com coque na correria, enfim. E ele vinha atrás de mim e mordia o meu coque. E eu ficava meio apavorado. Eu nunca tinha tido contato com o mestre animal de grande porte. E ele vinha e pegava o meu cabelo. E ele não deixava ninguém encostar nele. E ele deitava comigo. Desde sempre ele se deitou comigo no pasto aberto. Não é que ele estava fechado dentro de uma baia ou que ele estava debilitado ou doente. Eu chegava e ele deitava. E ele me deixava, eu ingênua, eu nunca tinha chegado perto de um mestre animal de grande porte. E ele sabia disso também, eu tenho certeza, porque ele era muito cuidadoso comigo. Eu chegava perto dele, ele deitava, e eu não sabia, por exemplo, que não era muito indicado eu deitar na perna dele. E eu deitava entre as pernas e os braços. Depois eu vou postar uma foto, eu tenho essas fotos ainda antigas, eu posto no Telegram, nos stories depois. E eu deitava na barriga dele, ficava entre as pernas e os braços. E eu lembro que os vizinhos aqui falavam o que a gente fazia. E eu também tinha a menor ideia, ou seja, e aos poucos ele foi falando e trazendo para mim, e aos poucos ele foi falando para mim mais e mais de que o mestre animal de grande porte, ele é igual a um mestre animal de pequeno porte. E que é igual ao ser humano no contexto que todos os seres querem ser felizes e livres. Então, mas foi esse mestre animal que trouxe essa consciência e que começou a abrir.
E aí, aos poucos, a gente começou o serviço com mestres cavalos. E aos poucos, ou seja, as mestras vacas foram chegando. Eu pedi muito que a gente tivesse o contato com uma mestra vaca, que elas pudessem estar aqui por causa de toda a questão do leite e da carne. Mas foi assim que começou, Matheus. Não sei se resume a história toda. Mas veio, ou seja, a vida trouxe. Não foi alguma coisa que a gente foi buscar. Não, resume super. E fala um pouquinho, Paty, como é que foi a chegada das búfalas, então, aí. A gente contou um pouquinho da história da chacrona, e seria lindo te ouvir falar um pouco da chacrona, mas de forma geral, porque assim, uma coisa é um cavalo, uma coisa é um gatinho, outra coisa é uma búfala, né? O bubalino, ele tem outras necessidades, é um tipo de animal totalmente... Enfim, fala um pouquinho, por favor, de como é que eles chegaram no santuário e aí até a gente chegou na chacrona. Claro que sim, claro que sim. E também é curioso como as coisas vão se encaixando de um jeito que a gente não planeja, né? A Rê comentou um pouco de uma parte do despertar, do terceiro despertar dela, que veio numa cerimônia xamânica. E eu tive, antes da chegada, eu acho que eu não preciso dizer aqui, ou seja, reiterar isso, que tanto o Vitor quanto eu, a gente sustenta muito bravamente a ideia de que existe espiritualidade, ou seja, que a gente não termina no corpo físico. E a gente realmente se devota a essa consciência, se devota no sentido de prestar homenagem a todos os seres e de dedicar a nossa vida de maneira que ela sirva para benefício dos demais. E é realmente algo que pulsa no meu coração. Mestra Aparecida está chegando cantando já aqui. E aí, o que acontece nisso tudo? Quando, em uma noite, eu tenho uma experiência espiritual enfim, eu vou resumir. E no final de tudo, esses seres falam para mim que eles dariam prova e que eu não tivesse medo de quem chegaria através deles. Na outra semana, só que eu não consegui identificar quem eram esses seres. Foi dormindo e eram vários seres, era como se fosse uma colônia. E eu não sabia dizer quem eram esses seres. E eles pediam para ficar aqui e eles falaram que iam mandar um sinal para que eu entendesse quem eram eles, mas que eu não podia ter medo, para eu me entregar para isso. Na semana seguinte, tinha aqui embaixo, perto daqui do santuário, uma pecuária de leite. Uma pecuária de leite que um sujeito se apegou muito a uma das mestras búfalas. E ele falou que ele estava disposto a doar a parte dele, ou seja, a doar a parte dele da fazenda. Ele não queria mais essa exploração. E eu abracei isso, obviamente, né? Ou seja, eu falei, claro, ou seja, como que a gente pode fazer o que a gente pode fazer? E aí, dentro de tudo isso, a gente conseguiu, porque não era o caso da gente falar, bom, então a parte dele, isso reduzido, a gente vai pegar 2 pernas de mestra búfala, ou seja, não tem como, qual é a parte dele? Então, dentro do que tinha ali, ou seja, do número que tinha ali de seres explorados, a gente conseguiu a liberação de uma. E então, quando ela veio a pedido desse sujeito, ela chorou a noite toda. E eu não sabia o que fazer. E o Vitor estava fora. Na época, ele ainda fazia alguns freelas em publicidade. Ele estava na Bahia. E eu estava sozinha no santuário e ela chorava, mas num grau que eu não sabia o que estava acontecendo. E aí passou a outra noite ela chorando também, e o bairro todo, eu acho que vocês escutaram onde vocês moram, ela chorando e não sabiam o que era, e ela chorava. E aí, por fim, eu cheguei aí na pecuária, eu falei para ele, ela tá doente, ela tá precisando de alguma coisa. Ele falou, ele não tá doente, tá tudo bem. Aí eu fui procurar na veterinária, nenhum médico sabia dizer o que era, ou seja, o que acontecia com ela. E aí eu fui procurar e tentando artigo no Google, sabe? Ou seja, alguém precisa saber, ou seja, ela tá gritando a noite toda, o que tá acontecendo? Aí, por fim, eu encontrei alguns registros de pessoas que tinham morado com índios norte-americanos, que têm a cultura de reverenciar a mestra búfala como uma deusa. E aqui também, quando a gente pega a própria Umbanda, Yansan se esconde numa mestra búfala também. Então, aí eu fui procurando, eu fui navegando até a hora que eu consegui encontrar que ela, na verdade, ela era uma líder. Ela era líder, porque quando a gente fala do mestre cavalo, o mestre equino, ele tem 2 lideranças no macho. A tropa tem 2 lideranças em 2 machos diferentes. E tudo isso, ou seja, não está na veterinária. A gente vai aqui vivendo e tentando, através do dia a dia, entender as necessidades deles, de novo, nessa comunicação silenciosa. E aí, no caso deles, dos bubalinos, existe uma liderança na fêmea e existe uma liderança no macho. Então, são 2 também, mas elas estão, ou seja, na fêmea e no macho de novo. Aí, quando eu li isso, eu falei, eu entendi. Ela está chamando os dela.
ela está chamando quem ficou para trás, ela está chorando, para ela não interessa que ela está num lugar melhor. E isso para mim me trouxe muita reflexão também a respeito do que é liderança. Liderança não é, então eu consegui uma coisa melhor e quem estava comigo, bom, azar, porque eu cheguei, então tudo bem quem ficou para trás e cada um que lute. Não é assim. E ela me ensinou isso no primeiro dia, e ela era muito bruta. A primeira que chegou foi a mestra Ayahuasca, que é a líder, como eu estou comentando. Ela é extremamente bruta. E eu lembro um dia, logo no começo, talvez o segundo dia, e eu, de novo, sozinha, tentando fazer algum tipo de comunicação. E eu lembro que eu levei um balde de ração para ela, tentando seduzi-la com comida, e ela, descaradamente, ou seja, tentando alguma forma, ou seja, de fazer uma comunicação, e ela jogou o balde para o outro lado, e ela me encaixou entre os chifres dela e me levantou do chão, e me chacoalhou. Me chacoalhou e me colocou no chão. E eu tava sozinha, eu lembro que um vizinho viu. E depois, quando o Vitor voltou, eu lembro que esse vizinho comentou com o Vitor, falou, a Patrícia tá bem? Porque eu vi, fala para ela que é perigoso, que elas são muito violentas, por isso que quando a gente fala de criação de mestre búfala e quando a gente fala de tudo isso que acontece, da mussarela de mestra búfala, a gente precisa entender isso. Toda vez, eles não fazem a lida como a gente tem do mestre bovino, ou seja, que as pessoas tocam. Vocês já foram também em pecuária de leite, vocês sabem, as pessoas tocam. Eles tocam as mestras búfalas em cima de mestres cavalos, quando elas têm o benefício de terem um pasto. Do contrário, tem um criador, por exemplo, na Colômbia, um criador super grande, que elas ficam amarradas pelo nariz o dia e a noite inteira. Porque não tem como, é muita força. E ela estava me comunicando que ela não ia se dobrar e acabou. E eu fui sair na capoeira e voltei. E ao mesmo tempo eu nunca entro num embate com eles, porque eu sei que eles têm razão, ou seja, tudo que a nossa espécie já fez. Então minha prece é sempre de perdão e gratidão por ter a oportunidade de tentar ressignificar isso. Aí eu entrei em contato com alguns colaboradores do santuário e perguntei para eles se eles estavam dispostos a uma manobra arriscada da gente sim comprar um mestre animal, uma mestra búfala, porque ela não ia parar e eu não estava disposta a devolvê-la para a fazenda. Com essas pessoas, na época, elas se mobilizaram e foram até lá. Eu sei aqui que quando a gente fala de comprar um mestre animal, a gente está falando de posse. E obviamente que todo movimento prevê que eles não sejam posse e que a gente não envolva dinheiro e que o resgate seja feito. Mas nessa situação, e lá para trás, isso foi há aproximadamente 6 anos, foi a única solução que a minha consciência na época conseguiu encontrar. E quem quiser me julgar, eu estou aberta para o julgamento aqui e para aceitar. Eu não estou em nenhum lugar de perfeição ou em nenhum lugar onde alguém possa dizer que não poderia ter sido feito de outro jeito. O que eu sei é que a minha consciência, na época, frente ao que eu estava vivendo, me deu essa como a única opção, de novo, dentro do que eu fui capaz de olhar. Com essas pessoas a gente conseguiu. Daí eu fui até lá e falei, perguntei para ele, ela ficava com alguém? Ela tinha, ele falou para mim, ela ficava nesse bando daqui. Aí eu entendi, baseada nos escritos desse pessoal que viveu com os índios norte-americanos, é a turma dela. Agora eu não vou conseguir levar a turma dela inteira, ou seja, eu vou ter que... Aí a gente pegou uma que estava grávida, só que a gente não sabia que ela estava grávida. Só que em pecuária de leite é difícil dizer, principalmente essas menores, porque quando é grande, eles têm etiqueta, ele tem a data de inseminação, tem tudo isso, e não era o caso. Aí quando a gente trouxe para cá e a gente conseguiu também um valor diferenciado, porque essa pessoa estava doando as partes deles, entende? Então foi tudo uma coisa muito mais simbólica. Bom, quando ela entrou pela porteira e a outra gritou aqui em cima, as duas foram se gritando até se encontrar. E foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi na minha vida. De ver, ou seja, realmente como é que esses dois seres podem ser tão lindos. E eu entendi que o sofrimento, quando a gente fala do queijo, do leite, da carne, não é simplesmente o abate, gente. Não é simplesmente, ou seja, a vida que... Vocês imaginam estar vivendo num lugar e cada dia some um amigo nosso? Cada dia um amigo nosso não volta. E é por isso que eles têm medo de caminhão. Porque eles sabem que quando entra no caminhão é má notícia. Eles desaparecem no caminhão. É tipo a nave espacial, desaparece, são abduzidos. Então eles todos têm essa referência. O mestre de grande porte morre de medo de caminhão. Tanto que os embarques nos resgates são sempre difíceis. Porque eles têm isso, eles reconhecem. Eles entram ali e somem. Então eu tenho que correr. E esse é o lado implícito que existe num sofrimento que muitas vezes a gente não alcança. Que a gente acha que o sofrimento é só amarretada na cabeça. Que o sofrimento é só ela estar amarrada dentro de um lugar. Mas existe o sofrimento da mesma forma que a gente muitas vezes sofre de saudade. Só que imagina sofrer de saudade por um ser que não volta mais. Por um ser... E daí no dia seguinte que a gente ainda está vivendo o luto do anterior, vem outra passagem. Vem outro ser que desapareceu. Bom, as duas chegaram.
A mestra Chacrona era um pouco mais nova, e aí, com o tempo, a gente descobriu que ela estava grávida. Ela teve a bebezinha dela e a gente foi se aproximando aos pouquinhos. A mestra Ayahuasca, depois desses 6 anos, agora, recentemente, ela me deixa dar banho nela. E ela não, assim, pela cerca, às vezes ela tolera pessoas, mas ela não é um ser simpático, fofo, ela não é. E aí, outra coisa curiosa também que eu estava vendo, o Vitor me mandou uma imagem ontem de brotas de uma mestra búfala que eles conseguiram levantar. Porque a gente está perdendo muitas em brotas, mas algumas estão voltando. E essa mestra búfala, quando levantou, a primeira reação deles foi tentar festejar e chegar, né? Ou seja, esse grupo que estava levantando e prestando esse auxílio. E ela tava só o couro, e eu passei isso no nosso Telegram ontem. Ela tava só o couro. A primeira reação dela já foi para cima deles, porque elas não são, ou seja, elas não são para brincar. Elas não são de um lugar de tipo, bom, você me comprou com isso, você me comprou com comida, então eu não vou fazer nada com você. Não quero a sua comida. Se você tá me dando esse balde de comida, porque foi isso que ela me falou. Se você tá me dando esse balde de comida esperando que eu faça alguma coisa por você, eu vou te falar quem manda aqui. Eu não tô à venda. Então, esse lugar do espírito que é incorruptível é algo que a gente, como ser humano, precisa aprender também a reverenciar. Eu sei que eu já tô falando um monte, vou tentar reduzir. A mestra Chacrona, então, em determinado momento, tem uma bebê. E quando ela tá aqui, eu tenho certeza que eu tenho que aproveitar aquela gravidez dela, porque na minha cabeça, quando ela tivesse a bebê, eu ia perder totalmente a minha relação com ela. Então, aos poucos eu fico com ela no pasto, e no começo, quando eu tentava me aproximar delas do pasto, elas corriam atrás de mim, gente, eu tinha que correr. Aí não foi uma coisa que foi dada, que elas chegaram fofas. Eu ia, e até hoje, se vocês perceberem, em todos os filmes a câmera tá parada. Porque mesmo se o Vitor tenta chegar perto, elas não deitam. E às vezes elas levantam e vão para cima do Vitor também. Então, elas têm um lugar de fidelidade que é muito certo. E eu sei que elas sabem que eu lutei por elas. E aí, no meio da gravidez dela, eu falei, vou aproveitar, porque, enfim, ela vai, depois que ela tiver essa bebê, ela nunca mais vai olhar para mim, que ela vai se apaixonar pela filha, e eu entendo também, então tudo certo. E dentro disso tudo, ocorreu em paralelo que falaram para nós que elas produzem muito leite, que é outro fake news que eu quero colocar aqui também, ou seja, que elas produzem muito leite, então a gente tem que ordenhar, senão elas vão matar a bebê. E eu fui com ela à medida que a gente foi conseguindo, né, pelo menos tá perto, e eu falei para ela, e eu também senti no meu coração que foi aí que a nossa relação foi selada. Eu falei para ela, mestra Chacrona, só vão fazer alguma coisa com você se passarem por cima de mim. Então, se você tenha essa tranquilidade, se arrancarem, se fizerem alguma coisa de você, uma gota, é porque de alguma maneira, eu já tô caída no chão em algum lugar. Porque do contrário, eu tô lutando e ninguém vai encostar nem na tua filha, no teu filho, nem em nada. E eu tenho certeza que aí alguma coisa penetrou. Certeza num lugar que eu não posso falar com palavras, mas quem sente, quem tem um mestre cachorro, sabe que o mestre cachorro entendeu o que a gente falou. Que o mestre gatinho entendeu. Então só transfere isso pra mestra búfala. Sabe quando uma criança entendeu? É a mesma coisa. Bom, final da história. Quando ela tem de fato a bebê, ela esconde a bebê no topo da montanha, que tem uma área de reserva de floresta aqui para cima, bem lá para cima, tem uma área de floresta, e ela esconde a bebezinha lá. E aí fica todo mundo curioso. Ela desce para comer, e quando a filha ameaça descer a montanha, ela sobe já nitidamente falando para ela, eu falei para você ficar aí, filha, essas pessoas são muito perigosas, o mundo é muito perigoso, você fica aí, não sai daí. E aí, em um momento desses, que eu sinto ela mais tranquila, e esse sentir tranquilo é muito uma relação de olho no olho, e de saber, e eu peço licença para ela me conduzir até a filha. E eu subo a montanha no pasto aberto, não tem para onde eu correr, então se ela quisesse fazer alguma coisa comigo, ela faria. E subo e chego e encontro a filha dela dentro dessa área de reserva, escondida entre as árvores, aí no chão, e eu peço licença para ela, olho para ela e ela me deixa tocar a filha. E é muito emotivo também, e mesmo lembrando, eu me emociono, porque é a permissão de uma mãe sofrida e abusada e tudo isso. E eu fico com ela um pouco e acho ela toda bonitinha, que eles nascem peludinhos, eles têm o cabelinho divididinho assim, o chifre à ponta. Eles são muito incríveis. Eu fico com ela um pouco, depois de um pouco a Chacrona me comunica que é hora de eu sair de lá, ou seja, que a visita tinha encerrado, e ela me comunica vindo com a cabeça baixa, pedindo para eu sair realmente. E na nossa relação, eu já consigo entender quando ela me quer perto, quando ela quer carinho, quando ela quer ficar sozinha, quando ela quer música. Eles, de maneira geral, eles não gostam de nada que seja mais alto.
Qualquer palavra mais alta perturba eles. Qualquer som mais alto perturba. Mesmo na água, quando eu tô dando banho, ela reclama se a água faz muito barulho. Faz splash, splash, splash. Ela não gosta. Bom, aí eu desço e falo, acabou minha relação, agora elas vão viver felizes para sempre aqui, fim de papo, ninguém vai tirar o leite dela nem a bebê, e isso tá fechado. Qual é a minha surpresa? Que à medida que ela vai crescendo, ela vai permitindo a bebê descer a montanha, e ela vem vindo atrás de mim. Ela cria filhas sem perder a conexão comigo, ensinando exatamente o que a mestra Ayahuasca falou, que ninguém fica para trás. E eu me emociono lembrando disso, porque obviamente tem uma ligação muito forte com elas, e tudo que está acontecendo em Brotas também, saber dessa potência delas e onde elas foram subjugadas e humilhadas, e estão sendo humilhadas e subjugadas. E aí, nisso tudo, ela me permite essa relação que, ou seja, perdura até hoje. A gente está indo para 7 anos de relação. É uma relação que é dada, presenteada. Os índios norte-americanos também falavam que as mestras búfalas, elas escolhem as pessoas, não é a gente que vai e escolhe. E eu tenho certeza que, como eu recebi a mestra Ayahuasca e fui buscar a mestra Chacrona, e o Vitor estava fora, e teve essa primeira relação física, de fato, e todo o meu esforço de me aproximar e estar perto, inclusive às custas de me machucar, com um pouco de lucidez, né? Ou seja, eu não posso dizer que eu não fui de tudo sã na história, mas enfim, acreditando que podia existir uma relação entre a gente. Então, quando tudo isso acontece, é um lugar que, outra vez, em Brotas me provoca muito. E eu não posso deixar aqui de falar que tudo isso é aonde está esse abuso todo, na mussarela da mestra búfala. Então eu peço aqui para que a gente faça essas ligações. Esses seres, para que eles são seres, o Dr. Maurício, que está agora lá em Brotas, inclusive, está um suador para tentar fazer o que é possível fazer, junto com o Vitor e outros ativistas e outros grupos, enfim, são mais de 1000, gente, é muita, muita gente caída. E ele me mandou uma foto no Pantanal, de várias delas, silvestre. Ele mandou para mim, ele falou como se fosse para acalentar mesmo o coração, para eu lembrar que ainda existem delas e a gente está lutando para que elas possam conquistar essa vida. Mas o que eu quero dizer aqui é que elas são silvestres. A gente está aproximando elas e elas não se curvam. Isso é um outro lugar que eu também sou provocada quando eu estou junto com elas, que é pra gente não se render, é pra gente ser resistência. Quando essa levantou ontem e foi pra cima do Vitor, eu falei, eu conheço isso. Tipo, você não vai me comprar, não é porque você me levantou que você vai me comprar, você vai ter que me provar. Você vai ter que me provar que você é essa boa pessoa. E a gente se ilude. A gente recebe um buquê de flores e tá tudo lindo. A gente recebe uma gentileza. E é como você na palestra ontem falou, Matheus. Não, mas esse sujeito aqui é bacana, ele toma banho. Pô, tomar banho devia ser, ou seja, né? Não é uma coisa a mais. Ah, não, ele é educado. Ah, não, ele não grita comigo. Ou ela, não, tipo, para. Ou seja, isso é dever, isso é obrigação. Não é nada que é ultrajante, sabe? Fala, nossa, olha aqui. Só que a gente tá medindo tão por baixo, a nota de corte está tão baixa que a gente vai aceitando realmente relações tóxicas. E a mestra búfala não aceita a relação tóxica e ela exige. E eu sei, por exemplo, quando eu estou muito... tem muita coisa acontecendo aqui no santuário, às vezes eu chego perto delas e chego assim humilde, sabe? De aprendiz mesmo, nesse lugar de aprendiz de mestre. E falo, faz o que você precisa fazer, me limpa, me purifica, ou seja, leva o meu coração. Tem uma oração na Jetsuma que me falou muito, que era que os meus pensamentos pensem os pensamentos do Buda, que as minhas palavras sejam as palavras búdicas, que as minhas emoções sejam búdicas, que as minhas ações, que os meus pensamentos, enfim, tudo isso. E eu vou para perto dela nesse lugar. E é impressionante que eu sinto o meu coração subir e descer. Então, o potencial de cura desses seres e como a gente tem subjugado esses seres é algo que é além de palavras e a gente precisa despertar. Então, essa é a história de Mestra Chacrona, uma das minhas melhores amigas, uma das minhas guias, e eu não posso deixar de chorar pensando em tudo isso nas 1000 que estão ali humilhadas. E eu peço que tudo isso que está acontecendo em Brotas provoque a gente para uma mudança comportamental, porque talvez aquelas a gente não consiga salvar. Mas o que a gente consegue salvar são as outras. Quem a gente consegue salvar são as outras. Então a gente honra a história de quem passou. Se a gente, por exemplo, tivesse vivido o Holocausto na Alemanha e falasse, isso é besteira, eu não quero falar sobre isso, por que a gente fica lembrando do cemitério? Por que a gente volta? Por que existe tudo? Um alemão já falou para mim, é para a gente não repetir o passado.
É para isso, ou seja, agora se a gente repetir o passado, então tudo aquilo que aconteceu não conseguiu penetrar o nosso coração, não fez nada para nós, e aquelas mortes perdem um lugar de alguma coisa válida dentro do umbral da existência que a gente está criando. Então, se você tá, se de alguma forma você está comovido com aquelas mortes das mestras búfalas, honre todos os mestres animais, deixando de explorá-los. Bom, eu falei por quase meia hora, eu agradeço pelo enfim, perdão por me estender tanto. Gratidão. Paty, eu acho que a live é meio que sua. Então, tá todo mundo, tipo, te ouvindo e é muito maravilhoso te ouvir, especialmente contando essa história, né? Porque realmente elas são animais diferentes, né? Elas têm as especificidades delas, né? As búfalas. E não é à toa que eu brinco, eu chamo você de mestra búfala de fogo também. Porque tem essa coisa, né? Esse aprende, você é muito próxima delas, né? E tem essa luta e esse não se dobrar. Então, eu acho que a gente já passou do tempo de live pra caramba. E aí eu queria deixar isso aqui, esse pensamento para vocês. Dentro do ashram, dentro do santuário, a gente proporciona uma vida para esses seres que, do contrário, estão sendo explorados. Isso aqui é o que a Paty sempre fala, né? Infelizmente, o santuário não vai resolver o problema, né? O que vai resolver o problema é a conscientização. Então, a ideia é que o santuário seja mesmo um holofote, uma ilha, né? Um farol daqueles que mostra para você o caminho, mas todo mundo precisa caminhar nesse caminho, não tem muito jeito. Então, eu acho que eu passo a palavra para Lari, para Rê, para a gente fechar. E aí depois, Paty, pega e pra gente, assim, encaminha a gente pro final. Linda história, Paty. Eu já conhecia, já tinha escutado essa história, mas é sempre muito bom escutar de novo. Essa conexão que você tem com essas mestras é lindo. A gente sente você falando, a gente sente toda essa emoção. E que sirva para conscientizar mais pessoas e ver que o problema, a raiz do problema está no nosso prato, né? Se a gente parar de comer, se a gente parar de consumir, parar de comprar, isso tudo acaba. Né? A gente vê como a culpa do fazendeiro, né, que você comentou também, mas aquilo só existe porque alguém financiava. E quem financiava eram a gente, né? Somos nós. Então, parte daí, o princípio somos nós. A gente precisa parar, nós somos a mudança. Então, é isso. Gratidão. Paty, vou te dar um abraço daqui 5 segundos. Bem forte, apertado e demorado. Rê, eu queria aproveitar para te agradecer. Eu que agradeço. Teve algumas coisas que a gente não falou de você aqui, mas a Rê, para quem não sabe, além de absolutamente tudo que ela faz de incrível, ela ainda adota 1 milhão de animais, entre mestras galinhas e gatos que nasceram em casa, e gatos que eu levei para ela, e gatos que a Ju e o Diogo, enfim. A Rê é uma pessoa incrível, maravilhosa, e a gente está sempre cercado aqui de pessoas. Volta aqui que eu quero que você apareça aqui. Você aqui, que eu estou falando de pessoas maravilhosas. Tem mais uma pessoa maravilhosa com a gente hoje aqui. Vem cá, Vi. Vitor Rotaveg, para quem não conhece. Também vai te dar um abraço apertado daqui a pouco aí, Paty. E, enfim, a gente está sempre rodeado de pessoas incríveis como vocês. E gratidão por estar aqui com a gente ontem, hoje, sempre, por tudo que você faz. Gratidão. É isso. Gente, Patrícia, leva a gente para casa, então. Sim. E eu comecei a história comentando a respeito desse desdobramento espiritual, né? E aí depois também em uma cerimônia apareceu que o povo que veio pedir, falar aí do sinal eram índios norte-americanos. A história, ela podia ser contada com muito, muito tempo, mas eu só quero deixar aqui também que um outro ensinamento de Mestra Búfala na minha vida é que existe um grande mistério. E que às vezes, por mais difícil que seja a gente confiar, a gente acreditar que as coisas estão acontecendo para que eu acredito que uma situação dessas, eu vejo os mestres animais hoje no planeta como mártires, no sentido de que eles estão realmente fazendo com que a gente está tão adormecido que pancadas como essa, da gente ver 1000 nessa condição, até o coração que está mais sonâmbulo começa a escutar o alarme que precisa acordar. Então, eu só quero colocar isso, ou seja, para a gente confiar
que tudo está acontecendo de uma forma que favoreça o nosso despertar e não o fim do mundo. O fim do mundo é o mundo que a gente conhece. Esse precisa acabar. Agora, esse despertar é para um novo mundo, é para uma nova humanidade. E eu conto, falando em nome das minhas amigas aqui, mestras búfalas, e de todos que estão aqui no santuário, fazendo parte dessa equipe, dessa missão, a gente conta com cada um de vocês. O serviço, como o Matheus falou, não é para um ser só, não é para um santuário só, tanto que o que está acontecendo em Brotas é uma união de ativismo. Agora eu estava tentando falar com a doutora Maria Letícia mais tarde, hoje eu vou postar no Telegram o que está acontecendo e provavelmente depois de amanhã eu estarei em Brotas também e de lá tentarei fazer lives e outras filmagens e outras informações. O fazendeiro, infelizmente, ele não está mais preso. E com a doutora Maria Letícia e todo esse coletivo jurídico, ainda assim em luta para que essas mestras búfalas e os bebês delas possam conseguir liberdade e representem essa liberdade para que todos nós despertemos. Tem muitos ensinamentos delas, além do mistério. Eu queria deixar aqui também da força, mas também da vulnerabilidade. Às vezes a gente pensa em só ser forte, mas com a mestra Chakrona, eu tive momentos com ela que ela estava absolutamente vulnerável, porque ela confiava. Então eu quero perguntar para vocês que estão ouvindo, porque a gente está sendo criado para ser muito forte, e ela tirou isso de mim também. Porque tem momentos que eu posso aceitar um abraço longo e demorado. E essa vulnerabilidade, porque eu aprendi a confiar em quem não pode me trair. E a pergunta é, a gente ainda consegue confiar? A gente consegue ser vulnerável? A gente consegue ser digno de confiança? Se a gente manifestar o aprendiz, todos os seres vão nos ensinar. E eu espero que a gente tenha essa humildade para não sair daqui com a mesma consciência que a gente entrou. Poderia falar por horas, mas vou me deter por aqui, respeitando o tempo de cada um e agradecendo muito estar com cada um de vocês nessa jornada. Matheus, grata por ontem, grata por sempre. Rê, grata por ontem, grata por sempre. Lari, de igual maneira. O Vitor está aqui não a primeira vez. Agradeço cada um de vocês. Eu me sinto realmente amparada frente aos desafios da vida. Que vocês também se sintam assim. Vim aqui para saudar a força feminina. Essa força delicada, mãe, que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata. A mesma onça roncou, fez tremer a terra. Namastê. Gratidão a todos. Bom domingo. Gratidão. Gratidão, Paty. Obrigado.